E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero partilhar com você aqui uma passagem da Sagrada Escritura, para a gente verificar aqui, né, uma coisa, um fato, né, que a gente vê sempre. E se a gente não olhar com a Sagrada Escritura, não olhar com o olhar, né, da Sagrada Escritura, a gente vê uma igreja dividida, né? Pessoas dizem que tem duas igrejas, que a igreja está dividida. Porém, olhando para a Bíblia, né? Olhando para a Sagrada Escritura, a gente vai ter uma visão totalmente diferente daquilo que o mundo prega. O mundo prega, né, uma desunião, uma igreja dividida. Será mesmo que a igreja, né, está dividida? Será mesmo que existe duas igrejas? Vamos para essa leitura que eu vou partilhar com você hoje, para a gente perceber que isso tudo, né, é um engano, que não há como, né, existir duas igrejas. Não há como a igreja, né, estar dividida. Vamos, né, para a Sagrada Escritura, na carta de São Paulo, né, aos Efésios. Capítulo 4, do versículo... Vamos ler 3 versículos para a gente ter aqui, fazer aqui a nossa, né, reflexão. 3 versículos do capítulo 4 de Efésios. Vamos ler o 14, o 15 e o 16. Para a gente fazer aqui, né, essa meditação. Aqui diz assim, no versículo 14. Assim, não seremos mais crianças, joguete das ondas, agitados por todo vento de doutrina, preso pela artimanha dos homens e de sua astúcia, que nos conduz ao erro. O 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo. 16. Cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido, por meio de toda junta e ligatura, com a operação harmoniosa de cada uma das partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação. Cartas aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. No versículo 14, ele diz, né, que não seremos mais crianças, joguetes de ondas agitadas por todo vento de doutrina. É o que nós vemos hoje, né? Ondas de ventos de doutrina. E as pessoas sendo joguetes para lá e para cá, né? Sai de uma esquina, vai para outra. Sai de um prédio, vai para outro. Sai de uma doutrina e vai para outro. Sendo joguete. Paulo diz que são artimanhas dos homens, né? E suas astúcias, né? Que nos conduz ao erro. São artimanhas dos homens que ficam, né, aí, né? Essas ondas de doutrinas. Então, ondas de doutrinas, né? Ventos de doutrinas, está aí, né? Condenado pela Sagrada Escritura. Então, se a pessoa fica aí navegando nessas ondas de doutrinas para lá e para cá e não sabe para onde vai, Paulo diz que é como uma criança, né? Joguete de ondas de doutrinas. Então isso está jogado por terra, que não existe, né, ondas de doutrinas. Isso aí não existe. No versículo 15, São Paulo diz assim, né? Ele diz assim, mas, agora presta atenção nesse versículo e no 16, né? Mas, ele diz assim, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, é preciso seguir a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresceremos em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Só seguindo a verdade em amor, a gente chega, né, a Jesus Cristo. Agora veja o versículo 16. Né, falou aqui cabeça, né, que é Cristo. Aí no 16 vai dizer assim, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido, por meio de toda junta e ligatura, com a operação harmoniosa de cada uma das partes,
realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Veja, no versículo 15 fala de cabeça, né, que é Cristo. No versículo 16 fala do corpo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Então, esse corpo, o apóstolo diz que ele está inteiro. Não há como dividir o corpo, né? Cujo corpo em sua inteireza, né? Quer dizer que está inteiro, esse corpo está inteiro, bem ajustado e unido, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. É um corpo inteiro, ajustado e unido, né? Por meio de toda junta e ligatura harmoniosa em suas partes. Em suas partes, quer dizer, em seus membros. Então, o corpo de Cristo não está dividido, né? Um corpo não está dividido. Embora muitos membros, ele não pode estar dividido. Ele não está em duas partes, né? Em duas igrejas. O corpo de Cristo não está em duas igrejas. Ele está numa única igreja. Ele está num único corpo místico, que ele é a cabeça. E se a gente seguir a verdade em amor, a gente vai seguir em direção a essa cabeça, que é Cristo, cujo corpo, né, está inteiro, está ajustado e unido. Veja que bonito. A Bíblia nos mostrando que o corpo místico de Cristo, que é a igreja, nunca esteve separado, nunca esteve dividido. Embora muitos membros, mas nunca esteve separado. Que bonito. Em outra parte da Sagrada Escritura, Paulo também nos dá também uma clara visão de que o Cristo nunca esteve dividido. Quando Paulo diz assim, né, para os coríntios, Paulo diz, acaso, né, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas. Paulo diz assim, né, acaso o Cristo está dividido? Entende? Acaso Cristo está dividido? E aqui Paulo diz claramente que o corpo está inteiro, está consolidado, em outra tradução, né? Está inteiro, consolidado, ajustado, unido pelas ligaturas e pelas suas partes, que são os seus membros. Que só andando na verdade, a gente vai em direção à cabeça, que é Cristo. E aí sim a gente vai fazer parte desse corpo inteiro. Mas alguém pode dizer, e essas brigas que a gente vê, né? Essa discussão que a gente vê em meio à igreja, essa discussão, ela não afeta o corpo místico de Cristo. Porque quem sai da igreja não era corpo de Cristo. Não dilacera o corpo de Cristo, entende? O corpo de Cristo não fica dilacerado quando parte de pessoas saem da igreja. Porque aqueles membros que saíram, né, foram poldados e o corpo não fica mutilado. O corpo fica inteiro, ajustado, unido. Para a gente entender melhor ainda, quando as tribos de Israel, né, se separaram, Deus não ficou nas duas partes. Deus ficou numa parte só, né, na tribo de Judá. Você vê claramente ali, Deus não ficou nas duas partes, né? Deus não ficou nas tribos de Israel e, ao mesmo tempo, na tribo de Judá. Deus ficou, o culto verdadeiro, né, ficou unicamente na tribo de Judá. A tribo de Israel ficou com Jeroboão, que criou um ídolo, né? Que criou um ídolo. Mas o Deus verdadeiro, né, o culto verdadeiro e os ministros verdadeiros ficaram na tribo de Judá, mostrando claramente na Bíblia, né, como Paulo escreveu aqui, que o corpo de Cristo nunca esteve dividido. Nunca ficou em duas partes, né, da história. Nunca ficou em duas partes da história. Sempre ficou em uma parte só. Naquela parte que, no versículo 15, diz assim, aquele que segue a verdade em amor vai em direção à cabeça, que é Cristo, cujo corpo está inteiro, ajustado e unido. Então, meus irmãos, a igreja está inteira. É o corpo místico de Cristo, né? Não está dilacerado. Embora muitos membros, mas é um corpo. E se é um corpo, não tem membros separados. A igreja não tem membros separados.
Entendeu? Ou você está no corpo, ou você está fora dele, né? A igreja não tem membros. O corpo não tem membros fora dele, né? Então Paulo diz que esse corpo, ele está inteiro, ajustado e unido. O que prova para mim e para você que não há essa de duas igrejas, não há essa de igrejas que brigam. O que a gente vê claramente é uma sala nupcial de Mateus 22. Aquela sala nupcial de Mateus 22, onde muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então o corpo de Cristo está onde? Está naquele pouco escolhido. Ali está o corpo inteiro de Cristo, né? Assim também como na leitura do Antigo Testamento fala que de 20.000 homens, Deus lutou com 300 homens e lutou com o seu corpo inteiro, né? Quer dizer que Deus não precisa de quantidade para a sua graça, para o seu poder ser pleno no mundo. Não é quantidade. Ele luta com aquela minoria e o seu poder tem plenos, né? Em sua plenitude, com aqueles que formam o corpo do seu filho, que é a igreja, o corpo místico. Repito, que nunca esteve, né, separado. A gente vê erroneamente, às vezes, uma interpretação, né, de que a igreja está dividida. A igreja não está dividida. A igreja é o corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo está colocando aqui. E esse corpo, ele está inteiro, né? Vamos repetir isso, né? O corpo está inteiro, está ajustado, está unido. Então, quem não está unido a esse corpo, está fora do corpo. Ah, mas está dentro da igreja. Está dentro da igreja, repito, está dentro da festa nupcial. Está dentro da sala nupcial. De Mateus 22. Leia lá em Mateus 22, do 1 a 14. Muitos são chamados, mas poucos, né, serão escolhidos. Então, esse pouco escolhido, esse pouco que encontrou o Cristo, esse pouco que caminhou na verdade. Veja, o texto diz que caminha na verdade em amor, encontra o Cristo. Aí sim faz parte desse corpo místico que não se separa. Alguém diz, mas eu saí da igreja. Porque você não era corpo. Você estava fora do corpo. Você estava dentro da festa. Você estava dentro daqueles que foram chamados. Mas você não fez parte do corpo. Não chegou a compreender o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, né? Não chegou a compreender que este corpo não se divide. Ele fica menor ou maior com a saída de membros, né? Com a saída de pessoas dessa festa, dessa banquete nupcial. Esse corpo pode ficar menor ou maior. Mas o poder de Deus não age por tamanho, né? Como eu já repito, como ele falou. Como ele ficou na tribo de Judá e não ficou nas tribos que ficou em Israel, que era maior. Ele ficou na tribo de Judá. O culto perfeito ficou ali. Então Deus nunca esteve dividido. Deus nunca esteve dividido. É o corpo místico de Cristo. Então é um corpo do Cordeiro sem defeito. Para aqueles que conseguiram compreender as Sagradas Escrituras. Para o apóstolo Paulo, esse corpo, né, é um corpo inteiro, ajustado e unido. E nunca esteve, né, separado. E quando Paulo nos dá essa dica, a gente vê na Sagrada Escritura, é realmente isso, né? Esse corpo esteve sempre inteiro em um só lugar. Ele sempre esteve unido. É o corpo místico de Cristo. Então, lendo a Sagrada Escritura, nessa passagem, meditando, a gente chega a essa bela, né, reflexão. Paulo começa dizendo que para deixarmos de ser criança, levado a todo vento de doutrina, deixarmos de ser enganados por homens astuciosos, né? Que nos conduzem ao erro, e seguimos o caminho da verdade em amor, a gente vai em direção à cabeça que é Cristo, e a gente vai fazer parte desse corpo inteiro, desse corpo unido e ajustado. Espero que você tenha compreendido. Leia aí na sua Sagrada Escritura, Efésios 4, do 14, né, ao 16. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.